Importantíssimo na área, então redobra a atenção. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e sempre tento trazer vídeos para te atualizar sobre aquilo que mais importante há na doutrina, jurisprudência e legislação na área criminal. E o vídeo de hoje, o tema é pra lá de importante. Por quê? Porque é assunto novo, é assunto da moda e, mais ainda, muita gente ensinando, falando equivocadamente sobre o que decidiu o STJ ao concluir o julgamento em abril desse ano de 2024 da Ordem de Habeas Corpus 828.054 acerca da legalidade ou ilegalidade da utilização de prints de celular no âmbito do WhatsApp para a prova ou utilizar como prova no âmbito criminal. Antes da gente tratar de fato sobre esse tema de maneira aprofundada e verticalizada, deixa eu te pedir rapidamente para deixar o joinha e, claro, se não tiver inscrito aqui no canal, acelera aí, se inscreve, é só clicar aqui no botãozinho, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E presta atenção, doutores e doutoras, porque o tema é muito importante. Como eu disse, julgado há alguns dias, algumas poucas semanas, esse tema gerou um certo debate aí nas redes sociais, na internet e, na minha humilde visão, várias pessoas querendo ou no afã de divulgar a, entre aspas, novidade, passou aí a fazer algumas ilações ou afirmações absolutamente equivocadas. Primeiro de tudo, eu quero relembrar, e aqui é muito importante, que o nosso direito processual penal brasileiro, ele é regido pela liberdade probatória. O que isso significa? Significa que para que uma prova seja legitimamente utilizada, ela não precisa ser expressamente indicada na legislação e tampouco o seu procedimento. Você já deve ser familiarizado com as classificações prova nominada e inominada, prova típica ou atípica. A prova nominada é aquela cuja lei estabelece o nome da prova especificamente. Já a prova inominada, ela não necessariamente é ilegal, apenas que não há a previsão expressa em uma legislação. Da mesma maneira que a prova típica é aquela cujo procedimento da prova ou do meio de prova seja disciplinado na lei e processual penal. Já a prova atípica, ela não tem a sua procedimentalização apontada na lei. Quer ver uma coisa? Aqui, reconhecimento de pessoas é uma prova nominada e típica, porque tem o nome lá no artigo 226 do CPP e também nesse mesmo dispositivo a regulamentação da procedimentalização. Já a reconstituição dos fatos, ela tem esse nome na legislação, prova nominada, porém não disciplina a legislação processual penal o seu procedimento. É uma prova atípica, mas ela pode ser realizada? Claro que sim, e nem por isso ela vai ser ilegal. A legalidade ou ilegalidade, ela vai ser enxergada, doutores e doutoras, a partir de alguns parâmetros, quais sejam destacadamente essa prova que é livre na sua concepção, liberdade probatória, ela não pode violar o texto constitucional, não pode violar a legalidade e tampouco violar os bons costumes, a boa-fé e os bons costumes. Salvo isso, a gente terá absolutamente a possibilidade de um meio de prova ser utilizado na ordem do processo penal. E é aí que eu faço o link com o caso específico. Será, Pedro, que é possível utilizar como prova no processo penal prints de WhatsApp extraídos de um aparelho de telefone celular? Veja, se a pergunta for direta e reta como essa, a resposta é absolutamente correta. É sim possível, ao contrário do que muita gente tem dito. Por quê? Tirar print de um celular ou de um WhatsApp é imoral? Viola a boa-fé? Somente com essas informações? Não. É inconstitucional? Não. É ilegal? Não. Então é perfeitamente possível de ser utilizado. Por exemplo, se eu, como réu, tirar um print do meu celular e quiser utilizar como prova criminal para provar minha inocência. Pode? Claro que pode. Então perceba que eu preciso enxergar o caso concreto para afirmar se aquela prova especificamente naquele contexto é lícita ou ilícita. Mas, em princípio, a somente informação de que a prova com
considerada é um print de celular, não pode incutir a ideia da ilegalidade. Então, Pedro, o que foi que o STF, aliás, o STJ, através da quinta turma, decidiu aqui na ordem de habeas corpus 828.054? Porque eu vi muita gente aí, em que eu acompanho, que eu confio, dizendo que o STJ disse que print de celular, de WhatsApp, seria ilegal. Não seria ilegal, mas foi realmente reconhecida como ilegal no caso concreto. E é por isso que eu preciso que vocês atentem aqui para esse tema que é para lá de especial e atual, qual seja as provas digitais, considerando também aí a perspectiva cada vez mais importante de ser analisada sob o palio da cadeia de custódia probatória. Então, no caso concreto, o que é que a unanimidade e a quinta turma concluiu nesse julgamento? Ele reconheceu a inadmissibilidade e a imprestabilidade das provas, quais sejam os prints de celular e de texto de WhatsApp. Por quê? Porque aquelas provas obtidas foram obtidas quando inobservados os procedimentos aptos a assegurar a idoneidade e a integralidade, aliás, e a integridade dos dados extraídos. Então veja, a grande questão não é a prova ter sido via print ou não de celular, mas sim a forma como se deu essa extração. E é aqui o ponto absolutamente nevrálgico. Como é, então, Pedro, que, na visão do STJ, essas provas deveriam ter sido colhidas? Bom, fica muito claro do voto do ministro relator, o ministro Joel Paciornik, que aqui deve ser indispensável observar no que tange a colheita de provas digitais, a sua respectiva documentação, cabendo à polícia, além de metodologias, vou até ler aqui o trecho, tecnológicas que garantam a integridade dos elementos extraídos, o devido registro das etapas da cadeia de custódia. Vale dizer, regulamentada hoje no processo penal, no Código de Processo Penal, a partir do artigo 158-A de Alfredo. De modo, segue o ministro, que sejam assegurados a autenticidade e a integralidade. Segundo o relator, o material digital de interesse da persecução deve ser tratado mediante critérios bem definidos, com indicação de quem foi responsável pelas fases de reconhecimento, coleta, acondicionamento, transporte e processamento, tudo sendo formalizado e consignado em um laudo produzido por um perito, por um expert habilitado. Beleza? Tranquilo? Bacana. Se assim é o caminho que deve ser orientado para a produção e coleta, doutores e doutoras, de provas digitais, o como é que foi feita a extração dos dados telemáticos, no caso concreto, que redundou essencialmente com a ilegalidade no caso concreto. E aí é que está. Aqui o grande vacilo foi da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. Presta atenção, porque que eu quero que você atente para a perspectiva de que falar que print de celular pura e simplesmente é prova ilícita vai te militar ou te vai encaminhar para um gravíssimo e com consequências severas equívoco. Presta atenção, a razão do reconhecimento da ilegalidade da prova foi porque, na verdade, uma vez apreendido um determinado aparelho telefônico, como é que se deve extrair aqueles dados? Atualmente, a gente já tem, os órgãos persecutórios já possuem mecanismos e tecnologias, instrumentos aptos a extrair de forma a documentar e demonstrar que, com exatidão e segurança, os dados que estão sendo obtidos são exatamente aqueles que estavam insertos lá naquele aparelho de telefone celular. No caso específico, havia um chamado Kit Celebrite ou Celebrity, eu não sei, que basicamente é um aparelho de extração e análise de dados digitais. Então esse aparelho ele deveria ter sido utilizado acoplado ao telefone para extrair esses dados, porque à medida que ele vai extraindo, ele vai documentando e dando um caminho para mostrar que ninguém mexeu, não foi adulterado, foi exatamente copiado daqueles itens daquele aparelho.
Só que, vejam só, nesse caso concreto, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte não utilizou esse kit. Por quê? Porque o software, o pacote aí de aplicativos da utilização dessa máquina, desse kit tecnológico, ele não tinha atualização e capacidade necessárias para a extração daqueles dados. E aí o que é que a polícia fez? Aquela ideia do jeitinho brasileiro, dar jeito para tudo, balela, ó, tomou no cibazol e estragou toda a investigação. Porque, querendo ser esperto, ao invés de comunicar e verificar a melhor forma, mais segura e rígida de produzir essas provas, simplesmente saiu dando print e juntando ao caderno de investigação, que posteriormente foi utilizado no âmbito do processo para produzir ou indicar as supostas evidências da prática delitiva. Diante disso, o ministro Joel Paciornik, no que foi seguido à unanimidade pelos demais colegas ministros da quinta turma, apontou ser e não ser possível verificar, conferir a idoneidade das provas extraídas pelo acesso direto ao celular apreendido, não havendo qualquer registro dos elementos inicialmente coletados e sua eventual identidade com outros que corroborariam aquele decreto condenatório. Houve, portanto, violação ou quebra da cadeia de custódia probatória, evidenciando prejuízos severos e tornando imprestável a prova digital. É por conta disso que, no caso concreto, a utilização dos prints de WhatsApp, por vício na sua coleta, devem ser reconhecidos e apontados como ilícitos e ilegais, beleza? Tranquilo? Agora, você ciente desse caso, você pode, claro, ter mais maturidade e identificar as razões e realmente o que disse o STJ. Me tira só uma dúvida, esse esclarecimento te ajudou, te confundiu? Você concorda com a decisão do STJ? Deixa aí seu comentário, não esquece, deixa o joinha também e se inscreve aqui no canal, não vacila. É só clicar no botãozinho, acionar o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal!